Eita, que esse vídeo sobre o caso do X deu boa discussão nesse canal. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária deste modesto espaço. Você também pode me encontrar no Twitter, no Instagram, lá no meu site, janaviscardi.com.br. Vou deixar aqui o link caso você queira também participar da nossa newsletter, que vem só de vez em quando, com um tom mais pessoal, mais fofurezinho assim. E eu decidi vir aqui um vídeo mais informal, não que os meus vídeos sejam formais, para comentar sobre as discussões que surgiram no meu último vídeo, que eu achei excelentes, gostei demais. Eu acho que a gente tem um espaço muito bacana de conversa aqui no YouTube, mas eu nem sempre tenho tempo de responder a todas as mensagens, e vários dos comentários me trouxeram uma série de reflexões sobre o que é a variação linguística, como ela se apresenta no nosso cotidiano. Quando eu trouxe, por exemplo, o caso do Vossa Mercê, que virou você, que é uma mudança fonético-fonológica, que tem a ver aí com o... não seria esse o termo, mas vamos lá, o encurtamento do Vossa Mercê até chegar no C hoje, muitas pessoas vieram me dizer assim: ah, Jana, mas você está trazendo um exemplo, digamos que ele é descabido, não foi essa palavra que as pessoas usaram, mas um exemplo que não se aplica porque essa mudança foi uma mudança natural, e o que a gente está vendo hoje no X, no E e no arroba não é uma mudança natural. E aí eu queria te fazer uma pergunta. O que é que você entende, ou eu entendo, o que nós entendemos, né, como mudança natural? E por que eu faço essa pergunta? Porque é muito comum que a gente olhe para trás e olhe para esse Vossa Mercê chegar em você e ser, e a gente tenha a impressão de que tudo aconteceu de maneira muito soft, e que a sociedade foi simplesmente fazendo essas modificações sem qualquer desconforto. Pois então, a notícia que eu tenho para te dar é que isso é uma ideia meio romantizada nossa, que na verdade esse desconforto que nós temos hoje com essas variantes possíveis na escrita também era um desconforto que aparecia certamente entre o Vossa Mercê e a chegada do você. Bom, enfim, é muito tempo aí na história, mas essas pequenas transformações de língua que foram acontecendo ao longo do tempo certamente trouxeram desconforto. Eu deixo aqui embaixo de novo a tese que eu vi falando justamente sobre a mudança do Vossa Mercê para o C, que mostra justamente que essa mudança não é só da maneira, não é só uma mudança fonético-fonológica, mas é também uma mudança de função. O uso do Vossa Mercê, como era entendido, a quem se aplicava dizer Vossa Mercê, foi se transformando com o tempo, e certamente não é sem o incômodo das pessoas que viviam naquela época em que essa transformação começou a se dar. Então, na verdade, esse incômodo que a gente sente quando a gente fala sobre o X, sobre a arroba e sobre o E, ele faz parte justamente desse processo de transformação da língua, que a gente está vivendo justamente esse momento. Teve pessoas que disseram que acham que essa transformação ela não é válida porque ela tem um cunho ideológico. Ora, quem de nós não vive sob a égide de uma ideologia, ou seja, sobre esse guarda-chuva de um entendimento específico de mundo? Todos nós fazemos isso. Então, aqueles que se mobilizam dentro de suas comunidades de fala, promovendo essa mudança, aqueles que fazem essa transformação dentro daquele período, usando uma variação, eles podem sim ter uma ideologia, mas aqueles que também não querem fazer uso dessa variação, dessa variante, também não a fazem, nesse caso específico, possivelmente por uma questão ideológica. Então, eu acho que é muito importante a gente entender isso. Eu tive uma pessoa que veio falar, por exemplo, que há linhas do feminismo que não concordam com essa mudança, justamente porque não se identificam com a reflexão sobre identidade de gênero. E aí, dizer que é identidade de gênero que é ideologia, está tudo bem, falar que essa reflexão é ideológica, mas é preciso também, então, entender que a reflexão que não leva em conta as identidades de gênero também é uma reflexão ideológica. Eu fiz um vídeo aqui com a
com a Ana Roxo, que não se encerra em si, a reflexão sobre o que é ideologia ali tem apenas uma parte do que seria essa reflexão. Existem outras possibilidades de analisar a questão, o que é ideologia. Inclusive as pessoas comentaram, nos comentários trouxeram outras perspectivas de olhar o que é ideologia, e tá tudo bem de novo, mas isso está na vida de todos nós, e isso tem sim um impacto sobre a maneira como falamos e escrevemos. E aí aqui tem um outro elemento. As pessoas falaram sobre a lança do Vossa Mercê chegar no C como se fosse uma manifestação exclusiva da linguagem falada, mas os estudos de Vossa Mercê, da chegada do Vossa Mercê ao C hoje, por exemplo, eles vão considerar justamente arquivos, documentos escritos, porque você não tinha lá esses corpos de fala especificamente, você tinha corpos escritos, né? Elementos de escrita que mostravam como é, que davam pistas de como é que essas transformações vinham acontecendo. E aí tem um outro elemento que eu quero trazer para vocês. Esse uso da arroba, do X e do E são transformações que são variantes que aparecem em algumas comunidades de fala. Eu vi uma das pessoas que veio trazer vários apontamentos no vídeo, falando que eu tenho 3.000 pessoas no meu Facebook e ninguém tá fazendo uso disso, só uma pessoa, então essa mudança não é válida. Eu entendo que pelo fato de você ter 3.000 pessoas no seu Facebook, pareça, portanto, que você tem um corpus suficiente, uma amostra suficientemente grande para dizer que essa mudança não é válida. Mas, na verdade, eu acho importante a gente apontar que existem diferentes comunidades de fala que estão espalhadas em diferentes comunidades digitais e não digitais, dentro do Facebook ou dentro do Twitter ou dentro dos e-mails que são enviados entre pessoas de uma universidade ou entre pessoas que, entende? Existem diferentes comunidades de fala, e o fato de você não reconhecer essa transformação acontecendo nas comunidades de fala das quais você participa não invalida o fato de que essas transformações estejam aí acontecendo e de que essas variantes elas ocorram concomitantemente ao fato de que você não as vê acontecendo. Então, isso tudo é parte do processo de variação linguística. Você pode não estar vendo ela acontecendo, e isso não invalida o fato dessa variação existir. Porque você não está vendo, por exemplo, se você mora em São Paulo, um dialeto, paraense acontecendo, mas isso não faz com que esse dialeto não seja legítimo e não aconteça. E aí, para esse ponto da legitimidade, tem um outro aspecto que eu acho importante, quais são as comunidades de fala que a gente entende como legítimas para promoverem mudança linguística, para promoverem variação ou promoverem variação linguística, né? A mudança é justamente quando a gente olha diacronicamente no tempo, ao longo de um longo período, e a variação, ela tá no momento em que a gente está existindo ali, digamos assim, né? E aí, então, quais são essas comunidades que são legítimas? E eu tô dizendo isso porque não há uma resposta sobre o X, a arroba ou o S, eles vão ou não permanecer. Como eu disse no vídeo anterior, algumas teorias linguísticas vão dizer que não necessariamente esse vai se manter, mas isso é uma previsão, justamente por conta dessa mudança morfológica que impacta uma estrutura mais profunda de língua, e que essa transformação, então, é mais lenta e mais não necessariamente simples de acontecer. Mas nós estamos no meio dessa transformação, então não é possível dizer se ela vai se configurar ou não. O que a gente traz são hipóteses. E aí, de novo, eu quero reforçar aqui que esse incômodo, esse desconforto, ele faz parte de um processo de transformação. Lá no vídeo com a Ana Roxo, ela estava falando inclusive sobre isso, sobre o quanto às vezes as pessoas se sentem desconfortáveis diante de algo que muda e que elas não entendem, e o quanto elas podem ser reativas em relação a essa mudança, a essa transformação. E para a língua é a mesma coisa. E tem um elemento muito forte aqui, em se tratando de língua, é que somos todos falantes. Então, cada um de nós se sente um grande entendedor daquilo que está experimentando como língua. Mas a gente não pode se esquecer que a gente tem um recorte no sentido de que a gente fala um dialeto, que a gente vive um conjunto de variantes sociais ou geográficas ali, mas não necessariamente todas elas. Nós não conhecemos todas as variantes que estão acontecendo concomitantemente enquanto eu estou aqui falando com vocês. Então, e isso deve ser muito considerado quando a gente fala daquilo que é legítimo e não é legítimo, aquilo que é natural e não é natural. Esse é um aspecto muito significativo.
Nesse vídeo, então, eu de novo não trago respostas prontas, na verdade é mais porque me despertou essa reflexão sobre, a partir desses elementos que vocês foram trazendo. E aí é como eu disse, né, como a língua, ela é algo que é muito íntimo, no sentido de que você aprende a falar e você vive essa experiência com a língua de maneira muito próxima, todos os dias, a todo momento. Então é claro que você pode entender isso como uma violência. Teve inclusive uma pessoa que falou sobre a violência simbólica da linguagem, e ela vai sim se manifestar de diferentes maneiras, então ela pode sim trazer esse incômodo para você, mas na verdade essas comunidades de fala que estão se expressando a partir de uso dessas variantes, elas não estão impondo nada às outras pessoas, mas elas estão justamente fazendo esse questionamento sobre aquele tempo da linguagem e como ela está representando ou não a sociedade como ela é naquele momento, né? E aí outros dois últimos elementos que eu quero aqui trazer para vocês são: o primeiro é o fato de que, como eu disse no vídeo anterior, uma autoridade não faz com que a mudança deixe de acontecer. Então a gente dizer que não concorda, que não acha que é daquele jeito, ou que rechaça aquele tipo de variante, não significa que aquela variante não vai deixar de existir, a não ser que sejam mortos todos os falantes e escreventes, digamos assim, escritores daquela variante de língua. E aí sim, ou então uma coisa de poder mesmo, dizer vocês estão impedidos, uma coisa de sistema, de Estado, dizer vocês estão impedidos de usar essa forma, e aí sim você poderia fazer com que essa variante sumisse. Mas na verdade são os outros elementos, o baixo uso, por exemplo, vai fazendo com que uma variante perca sentido, são outros elementos que fazem com que uma variante deixe de existir. E aí dentro disso o que nos escapa é que as mudanças, as transformações, elas não acontecem exclusivamente por fatores linguísticos. Esses fatores linguísticos, eles estão acompanhados pelos fatores que são sociais, ou seja, a língua ela acontece a partir da minha manifestação de uso e da sua manifestação de uso, mas não só individual, no sentido de coletivo, dessas comunidades de fala que se expressam usando aquela variante. E aí, portanto, você tem os elementos sociais como fortes alavancadores, possíveis fortes alavancadores de variações e de mudança linguística. E isso é algo que não pode nos escapar, porque a gente vai de novo trazer para esse fator: não, isso não vai mudar porque é uma ideologia. Não necessariamente assim, porque esses fatores que são sociais, eles também participam do que pode vir a ser uma mudança linguística, uma transformação que acontece ao longo do tempo mesmo, e que se revela em dois pontos do tempo de uma linha cronológica, né? Ou mesmo ali na variante. Tá bem, gente? Era isso que eu queria trazer para você. Eu adoraria conversar com um linguista sobre isso, acho que será o melhor caminho, porque não é a minha especialidade, linguística histórica. Eu sou só uma curiosa, então eu acho que eu vou chamar alguém para vir falar disso com a gente, porque eu vi que o assunto deu pano pra manga. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Obrigada pelos comentários respeitosos que foram sendo desenvolvidos ao longo desse último vídeo. Eu agradeço demais a participação de vocês. Tamo junto. Tchau, tchau.